Olá, empresário. Olá, empresária. Hoje eu trago para vocês uma refase e reconstrução com os benefícios e impactos da confissão da dívida tributária. Então, vamos falar um pouquinho como reduzir os encargos e regularizar a situação fiscal da empresa. Em momentos de incerteza jurídica, esse é um tema de fato bastante relevante e hoje eu vou trazer para vocês um exemplo sobre o refase e reconstrução, que é uma lei que foi aprovada no estado do Rio Grande do Sul. A partir de março ela entrou em vigor e a adesão termina em 30 de abril. Então, eu vou trazer para você esses benefícios, né? Explicar de forma prática o que significa confessar essa dívida tributária, analisar as vantagens e possíveis desafios da adesão a este programa. Também vou trazer alguns exemplos que vocês estejam cientes do tamanho desse desconto e comparar com a sua situação atual, vendo se vale a pena ou não aderir a esse programa. Vamos ao próximo slide. Antes de começar o tema, muito prazer, eu sou Viviana Sensi. Vou falar um pouquinho do meu currículo. Eu sou natural de Sarandi, Rio Grande do Sul, vivi 20 anos em São Paulo. Lá eu atuei muito com as áreas de direito tributário, empresarial e societário. A minha especialização inclui tributação para negócios de tecnologia, propriedade intelectual, especialização pela GVLAU, da FGV, pós-graduada em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera, atualmente cursando MBA em Agronegócios e Inovação pela PUC, Rio Grande do Sul. Minha experiência é ampla no setor de comércio, comércio eletrônico, indústria, tecnologia, agronegócios, e a minha trajetória inclui contribuições significativas para o mercado. Fui autora da Ação Direta de Constitucionalidade 5469, tese vencedora do STF, que modificou a tributação sobre vendas à distância, além de ser autora de 57 ações coletivas, 2 propostas em cada estado do Brasil e 2 no Distrito Federal, no momento em que a gente discute se o DIFAL deve ser cobrado ou não das empresas. O DIFAL todo mundo conhece, depois eu vou explicar um pouquinho mais dentro do contexto da apresentação. Também participei do texto que acabou gerando a Emenda Constitucional número 87 de 2015, que foi o marco na distribuição do DIFAL. Então, eu estou envolvida em projetos inovadores, né? Trabalhei muito com CETEC, SEBRAE, analisando a viabilidade de negócios de startups, né? Também trabalhei com eventos, faço muitos eventos, webinários, rodadas de startup e grupos de trabalho que visam promover o desenvolvimento de negócios disruptivos. Muito prazer. Vamos ao tema. O refaz e reconstrução, que é a figura do dia, o que ele é, né? É uma opção de parcelamento para quitação de débitos tributários. Aqui nessa apresentação vou falar apenas com foco no ICMS, que é o principal imposto para as empresas. Então, esse ICMS ele deve estar inscrito ou não em dívida ativa, né? E eles têm que estar vencidos até 31 de dezembro de 2024. E esse é um programa que o Estado do Rio Grande do Sul ele elaborou com base numa confissão voluntária da dívida, tá bom? Atualmente ele está disponível online para consulta, né? E até o dia 30 de abril você consegue ir lá e descobrir mais coisas a respeito dele e se vale a pena ou não você aderir. Essa é uma tabelinha que está disponível no site, que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Temos duas possibilidades aqui, são divididas em ouro e prata, né? A possibilidade com desconto de 95%, de todos os débitos até constituídos ou não até 30 de abril, né? Todos os débitos eles conseguem entrar com um desconto de multa e juros de 95%, que é um desconto bem significativo. No plano prata já o desconto já cai para 75%, né? E até 6 parcelas, por exemplo, 90% de desconto. Como os valores das multas e juros normalmente elas são altas, chegando até 100% do valor do tributo principal, né?
que seria de fato recolhido pela empresa, se o fosse de forma temporânea, acaba sendo interessante dependendo da estratégia da sua empresa. Aqui eu trago alguns prazos, né? De 31/3/2025, que é a apresentação da denúncia espontânea, 11/4 para separação do AL e 30/4, que é a data final para adesão a esse programa, tá bom? Eu vou explicar melhor com mais detalhes o que é a denúncia espontânea e esse AL, tá bom? Que é o auto de lançamento. Então, antes de explicar esses detalhes, quem pode aderir? Pode aderir tanto pessoa física ou jurídica, né? Desde que tenha respeito os seguintes pré-requisitos: os débitos vencidos até 31/12/2024, somente débitos de ICMS, e a adesão e o pagamento da primeira parcela devem ocorrer até 30 de abril de 2025. Quais são os benefícios da confissão da dívida e do programa, né? Vamos falar significativamente redução dos encargos da multa, né? Redução, imagina, em 6 parcelas, 90%. É uma redução bem significativa. Os juros também, eles vão ter um abatimento significativo, é possível que cheguem a 50% de desconto dos juros acumulados. E a segurança jurídica, né? Perante o fisco, demonstração da boa-fé, menor risco de autuações e execuções fiscais futuras, melhoria da saúde financeira, né? Então tem que ter um olhar importante para o fluxo de caixa, né? Porque realmente a diferença ela vai ter que ser cumprida a partir do momento que você aderir, você tem que se programar para pagar. E também a certidão, né? Essa reinserção que o slide trata é com relação à certidão positiva com efeito de negativa. Então, não é só do Refaz Reconstrução, qualquer tipo de programa de regulamentação, você acaba tendo essa certidão positiva com efeito de negativa. Como eu falei, não sei se eu falei, eu vou repetir para vocês, o Refaz Reconstrução aqui nesses slides eu vou trazer para vocês como um exemplo, porém levem para qualquer tipo de plano, para qualquer tipo de situação de regulamentação tributária, que vocês venham a contratar diretamente com os estados, o que está aqui descrito que vale para todos, tá bom? Quais são os riscos da adesão a um programa, né, de regularização tributária, como, por exemplo, o Refaz Reconstrução do Rio Grande do Sul? Você reconhece formalmente a dívida, você vai confessar, né, eu devo, não nego, e vou pagar. O impacto no fluxo de caixa, né? Descontos são grandes, mas você também tem que entender que você vai pagar esse tributo, vai precisar pagar esse acordo, além de você estar quitando os tributos ou não, né? Claro, depende da situação de cada empresa, os tributos já correntes mensais de cada venda. Então, por isso é importante que os processos internos estejam ajustados, né? A parte financeira controlada e a empresa ter consciência que é importante, sim, estar fazendo esses pagamentos, senão ela vai perder o benefício. Então, essa separação do AL, a alteração de GIA, às vezes você pode estar fazendo um lançamento errado ou insuficiente de tributo, independente por qual motivo seja, né? Porque a gente sabe que a lei tributária ela muda muito. Então, pode acontecer de você precisar, por exemplo, um ato de lançamento está descrito diversos tributos e não estarem todos dentro do período até 30 de dezembro de 2024. Então, pode ser necessário separá-los. Então, é importante saber que tem prazo para isso, até 11 de abril, né? Se você não fizer essa separação, você vai ter problema para aderir ao programa. E as correções da GIA também é até o dia 11 de abril, para que elas sejam feitas de acordo com o que o Cefaz do Rio Grande do Sul, nesse exemplo, entende por correto. Então, eu vou entrar um pouquinho mais agora para vocês o que significa a denúncia espontânea e o auto de lançamento já citado, né, que são as principais questões de aderir a um programa como Refaz Reconstrução ou qualquer outro plano ou programa de regularização de tributos, né, seja em nível estadual, federal ou municipal.
Especificamente o Refaz Reconstrução, ele trazia que essa denúncia espontânea, essa confissão, ela deveria ocorrer até 31 de março. Então, a própria empresa deveria ir lá e falar, olha, não recolhi o imposto dessa G, né? Inclua ela aí entre meus débitos, que elas não está constando. Então a empresa seria o caso de esse prazo já expirou, né? Esse vídeo vai estar sendo postado entre hoje e amanhã. Hoje já é o dia 3 de abril já de 2025, então a denúncia espontânea, o prazo acabou. Mas é importante vocês saberem para qualquer outro tipo de plano de regulamentação que vocês pensem em aderir. Então a empresa identificou um erro, né, na declaração da GIA, ou ela sabe que ela acabou não pagando por qualquer motivo que seja, ela vai entrar em contato com o fisco, paga o tributo, juros de mora, vai gerar a guia, e antes de ocorrer qualquer denúncia, dá a notificação por parte da Receita, certo? Seja estadual, federal ou municipal. Esse prazo de 31/3 que terminou indica até quando os contribuintes podiam denunciar espontaneamente esses débitos de ICMS junto ao Refaz Reconstrução para enquadrá-los e incluir nesses descontos, né? Daquela tabelinha que eu mostrei para vocês antes. Sem dúvida, volta lá no início do vídeo e dá uma olhadinha no tamanho dos descontos, certo? Se a empresa deixou passar esse prazo, os débitos que não foram denunciados, que o fisco não pegou, eles não vão ser incluídos no Refaz Reconstrução, não vão contar com esses descontos. Bem, o que evita a denúncia espontânea, ou seja, essa confissão, né? Ela evita multas punitivas, se estivesse nesse caso específico ocorrido até 31 de março de 2025. Ela evita multa de 20% a 100%, normalmente é 100% do tributo, é uma taxa importantíssima, né? Penalidades adicionais, né? Como restrições de cadastro, né? O que é muito comum a gente ver na vida das empresas, mas ela não evita os juros de mora, óbvio, né? Os juros de mora eles vão estar incluídos, e também as multas já exigíveis. A partir do momento que você deixa de recolher um tributo ou declara errado, qualquer coisa nesse sentido, as multas elas já se tornam exigíveis. Vou falar um pouco agora sobre o auto de lançamento. O auto de lançamento quem faz é a própria fiscalização, né? A própria Fazenda do Estado, e eles vão representar a constituição do crédito, né? Eles vão dizer, não, esse imposto aqui passou aqui pelas barreiras do meu estado e eu identifiquei que não houve pagamento. Por exemplo, né? O primeiro item, falta de pagamento. Ou eles podem identificar que os valores estão diferentes, né? Já fazem o auto de lançamento na hora, que eles entendem que aquele valor que a empresa declarou está abaixo ou acima, ou está diferente. Aí, entre esse caso de erros na apuração e preenchimento da GIA, também é caso de autolançamento. Como também é o descumprimento de algumas obrigações acessórias também, né? Está alguns envios de informações como SPED fiscal, qualquer outro tipo de comunicação que a norma determina como obrigatória não foi cumprida, então isso é tudo matéria de auto de lançamento. E por que a separação do auto de lançamento, como eu falei antes, para vocês é relevante para o Cefaz? É relevante porque em alguns casos o contribuinte ele pode estar com algumas dívidas agrupadas que ultrapassaram o prazo, né? Ou às vezes não fazem parte desse programa específico, fazem parte de outro. Por exemplo, né? Que eu estou supondo. Então é necessário separar. Digamos que tem alguns débitos de janeiro, fevereiro de 2025 que não vão entrar. Então, por isso, esse prazo até 11 de abril, para que a empresa mobilize para fazer essa separação, para que consiga, de fato, incluir os débitos corretos, ou seja, aqueles vencidos até 30 de dezembro de 2025, tá? Então, reiterando, prazo 11 de abril de 2025. Mas, afinal, eu sou uma empresa, conheci uma dívida. O que isso significa? Agora eu vou entrar numa abordagem muito importante para vocês entenderem o que significa você reconhecer uma dívida na prática. A gente está falando agora tanto na discussão administrativa e depois eu vou entrar na discussão jurídica. Se você tem uma ação em trâmite que trate desses débitos, desse tributo, seja você dizendo que não, eu
eu recolhi corretamente, ou não, eu não devo recolher esse tributo. Independente, você pode ter inúmeras teses tributárias aí que possam estar isentando você de recolher determinados tributos, né? E você vai contratar o Refaz, Reconstrução, especificamente do estado do Rio Grande do Sul. É importante você saber que esses créditos, eles podem ou não ser incluídos. Aí tem aquela tabelinha lá, volta lá no início, para vocês verem quais são as condições. Se vocês não incluírem, por exemplo, as de discussões administrativas, processos em trâmite, ok, você pode fazer isso, né? Mas é claro que o percentual do desconto vai cair, por óbvio. E é importante também citar para vocês que, a partir do momento que você coloca esses débitos da discussão administrativa no Refaz Reconstrução, praticamente você confessa a dívida e acabou. É irrevogável e retratável. Processo administrativo, enquanto você estiver em dia quitando as parcelas, esse processo está extinto, né, por confissão da dívida e porque você está fazendo o pagamento, certo? Então, se você tiver algum tributo em discussão em ambiente administrativo, né, que é o antes do judicial, esses tributos você não precisa sequer notificar a Receita, porque automaticamente o Refaz Reconstrução vai fazer essas comunicações dentro do ambiente da Secretaria da Fazenda e vai entender que você confessou a dívida, está pagando, então em âmbito administrativo estará resolvida essa questão enquanto você pagar de forma pontual. Agora, a discussão judicial, se você tem ou não discussão judicial sobre o tema, é importante você saber que se você aderir ao Refaz Reconstrução, tendo uma discussão judicial, você vai precisar comunicar no processo que você aderiu ao Refaz, certo? E quando você adere ao Refaz também, em discussões judiciais, você contrata de forma irrevogável e retratável, reconhece e confessa a dívida, né? Qualquer denúncia, qualquer recurso, defesa, administrativo judicial, acaba aí, porque você está confessando a dívida de fato, tá bom? E, claro, se você também deixar de pagar, a discussão judicial, se for por parte do fisco, por exemplo, ela pode voltar à tona, né? Seja por meio de um novo processo, e acaba sendo reaberta a questão. E é importante saber que a quitação, né, do parcelamento é responsabilidade do contribuinte. Isso também, se deixar de pagar essas parcelas, também pode acontecer uma nova cobrança também por parte do fisco. Então, é importante saber esse trecho, analise com calma para esse vídeo, pensa bem sobre o fato de você aderir a um plano qualquer, aqui no exemplo Refaz Reconstrução, antes de aderir a essa regulamentação, você saber se vale a pena ou não, né, você de fato sair dessa discussão judicial confessando essa dívida. Quais são os cálculos do impacto deste desconto? É importante também trazer para vocês. Aqui, nesses exemplos, eu vou trazer sempre 15.023,34 dívida atualizada, né? Esse valor de 15 mil já está incluído todos os juros e multas. Aderindo ao Refaz Reconstrução, aqui nesse exemplo, quantidade de parcela, uma parcela, né? Você vai cair esse valor para 10.447,85. Uma parcela significa à vista, um pagamento à vista vai dar um desconto de praticamente R$ 5.000 neste exemplo de uma parcela. A mesma dívida de 15.023 em 6 parcelas, aqui o desconto já é da tabelinha de 90%, né? Sobre multas e juros. O valor fica 10.688,68, você faz esse valor em 6 parcelas. Agora eu vou trazer um outro exemplo de 115 parcelas para o mesmo valor. O desconto já de 15 mil vai para 14.541,73, já não é um desconto tão impactante, né? Mas a parcelinha cai lá embaixo, ó, 126,44. Então, o que é importante você avaliar antes de aderir a esse parcelamento
pagamento do Refaz, né? Seja em via judicial ou administrativa, você tem argumentos sólidos para questionar esse débito? Se sim, talvez valha a pena ficar realmente com as ações em trâmite em vez de aceitar e confessar o débito, né? E o custo? O custo de litígio é maior ou menor que o benefício da adesão ao Refaz, né? Então, tem que botar na ponta do lápis e fazer os cálculos de quanto de fato esse tributo impacta o caixa e se você lá no final das contas, se você achar mais importante aderir com esses descontos, talvez seja melhor aderir, né? Então, isso é uma decisão que a empresa precisa tomar junto com o seu corpo jurídico para decidir em qual ponto e em qual situação ela vai ficar, se ela vai aderir ou não, né? Sabendo tudo que a gente já trouxe até agora para vocês. E qual é a conclusão, então? O Refaz dá a opção do contribuinte devedor em diminuir os seus encargos, né? Benefícios é a regularização fiscal e os descontos, isso não tem nem dúvida. E os desafios é reconhecer formalmente a dívida, né, e ajustar o planejamento financeiro para não deixar de pagar. A partir do momento que você deixa de pagar, você perde os benefícios e voltam todos aqueles juros, multas, de uma forma totalmente expressiva, né? Volta a seu status quo. Minha proposta para vocês estou aqui disponível para assessorar a sua empresa nessa análise e ver se de fato vale a pena ou não aderir a esse programa, tá bom? Vou deixar aqui para vocês os meus contatos no LinkedIn, Viviana Sense, para vocês me seguirem e acompanhar lá com muito conteúdo. Deixa eu voltar aqui. E os meus contatos, tá bom? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se inscreve aqui para você receber mais e saibam que estou disponível para ajudá-los, atendê-los em qualquer momento aí que a sua empresa entender interessante para a gente debater esse assunto. Comenta aí se você acha que faltou alguma coisa e aguardo você para a gente conversar mais. No LinkedIn, o WhatsApp, estão aí os meus contatos, tá bom? Vou deixar um pouquinho mais para vocês. Um abraço e boas vendas!